tarde a todos os conselheiros e conselheiras, sejam bem-vindos. A sessão é hoje do dia 23/10/2024. Presentes os conselheiros José Orlando, conselheira Letícia, conselheiro Miguel, conselheiro Júlio, conselheiro Vani, conselheiro Thorsten. Justificaram suas ausências o conselheiro William Zonato e o conselheiro José, também confirmando a sua ausência aqui em relação a compromissos profissionais. Obrigado pela presença de todos. E já abro a palavra aqui dizendo que a conselheira Letícia hoje veio aqui nessa sessão de forma que concordou, por motivos também profissionais, a ter que se ausentar do conselho momentaneamente. E já vou aqui agradecer antecipadamente a conselheira Letícia pela presença, pelas participações em todas as sessões, e que em breve a gente vai se ver de novo. Com certeza estaremos à disposição, o conselho estará aberto, sempre que precisar, conselheira Letícia, informações ou troca de protocolos, para que a gente possa aí se assessorar pontualmente. Obrigado pela presença durante essas sessões. Já te passo a palavra também, para se querendo se manifestar. Seja bem-vinda, conselheira Letícia. Obrigada, senhor presidente. Eu queria deixar registrado aqui que para mim foi uma honra, um aprendizado participar do COPEN. Eu acho esse conselho importantíssimo, eu acho que essa união de diversos órgãos, esse olhar tão múltiplo que a gente consegue ter aqui é muito importante. Eu realmente prezo muito por esse conselho. E o Ministério Público Federal vai continuar presente, já chamei um outro colega, eu infelizmente assumi outras funções no Ministério Público Federal, e não consigo dar conta de tudo, e esse outro colega está disposto, então, a continuar meu trabalho aqui, o trabalho do Ministério Público. Então, eu agradeço a todos pela paciência, pela compreensão, e desejo que continuem esse belo trabalho de uma maneira firme, correta, e vou aqui continuar por mais essa sessão ouvindo os colegas. Obrigada. Foi uma honra, doutora, tê-la conosco. Muito obrigado, doutora. Seja feliz nos seus trabalhos. Obrigada. Obrigado, conselheira Letícia. Até o decreto aqui, então, que faz a substituição da conselheira Letícia, é o decreto 7608, que nomeia o conselheiro Oswaldo Soeck Júnior para integrar o Conselho Penitenciário como membro titular, representante do Ministério Público Federal, em substituição à conselheira Letícia Cunha Martelo, que momentaneamente deixa a função de conselheira. Obrigado mais uma vez, conselheira Letícia. E assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai chamar já o conselheiro Oswaldo, para que também tome posse e possa exercer as suas funções. Lembrando que a conselheira Yara continua como suplente, né, e não houve daí substituição. Isso, obrigada. Com relação também a assuntos gerais, divulgo aqui o decreto 7604, também do governador do estado do Paraná, que nomeou André de Toledo Anzolini e Jane Cristina Lobato Vasques, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, para assumir a cadeira como representante da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, pelo período de 4 anos. Até seja bem-vinda a conselheira Jane, ainda não tomou posse, mas está presente nos ouvindo. Aqui seja bem-vinda, conselheira Jane. Em breve nos falaremos também para que possa tomar posse junto com o conselheiro Oswaldo. Muito obrigada, é uma honra participar desse conselho, como eu falei ali no grupo, né? E muito feliz de estar participando e podendo colaborar. Obrigada. Seja bem-vinda, conselheira. Obrigado, nós que agradecemos. Bom, então, com relação a assuntos gerais, nós temos também outro tema que já nós falamos na reunião passada, que trata da ENACOPEN, que é o Encontro Nacional dos Conselhos Penitenciários, que ocorre em Brasília, e faz tempo que não ocorria, pelo menos desde 2019, aí veio a pandemia, suspenderam os trabalhos, e está retornando agora no mês de dezembro. O Ministério da Justiça, dessa vez, como está retornando aos poucos, fez o convite, estendendo somente o membro do Conselho, o membro presidente do Conselho Penitenciário, e nós vamos tentar aqui internamente, com a Secretaria, verificar se conseguimos também, ao mínimo, levar mais um conselheiro para participar desse congresso que vai ter lá, desse Encontro Nacional dos Conselhos Penitenciários, onde serão tratadas essas demandas. Eu vou depois encaminhar no próprio e-mail dos conselheiros para que tomem ciência, né, do que se trata. E isso também não impede, se caso não seja permitido pela Secretaria a extensão para mais conselheiros,
que o próprio órgão que indicou os conselheiros possam aí de maneira, pelo próprio órgão, participar desse congresso. A gente vai conversando aí. Lá em dezembro tem tempo para a gente se programar. Esses seriam os 3 assuntos que nós trataremos como assuntos gerais. Bom, a palavra está aberta, o conselheiro e a conselheira que queira se manifestar. Ok, dando continuidade, então hoje já passo então a palavra aqui ao conselheiro José Orlando, se tiver relatório de mérito, conselho da comunidade ou dispersão, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro José. Presidente, qual José? José Orlando? Tem muito Zé. Conselheiro Bremer, fica mais fácil assim, conselheiro. Aí sim, obrigado. Na verdade, o parecer tem desta semana, da semana passada eu encaminhei, certo? Lembra-se que eu tive que me ausentar, então eu manifesto-me só com relação ao último? Isso mesmo, conselheiro, só o último. Ok, então ele é muito simples, é só uma ciência para o Conselho Penitenciário. É uma execução penal instaurada em face de Jailson Becker, remetida a esse Conselho na forma do artigo 186 da Lei de Execução Penal, em razão da decisão de movimento 152.1, proferida pelo juízo da vara de execução em meio fechado, que não revogou o livramento condicional concedido ao executado, apesar da nova condenação transitada em julgado, tendo o benefício devido ao cumprimento de 85% da pena unificada. Portanto, por hora, cabe a esse Conselho Penitenciário apenas manifestar a sua ciência da manutenção da benesse. Em deliberação com os demais conselheiros e votação via enquete. Conselheiros que concordam, somente fazer o sinal de... a votação de costume, né? Um instantinho, por favor. Ok. Não sei se os demais conselheiros estão conseguindo me ouvir. Caiu totalmente aqui, ó. Os conselheiros conseguem me ouvir? Aqui caiu a conexão, desculpe. Vou colocar então em votação novamente, os conselheiros que concordam, fazer a votação via enquete. Está aprovado o conselheiro Bremer. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. O da semana passada, mas eu não sei se já... Se o conselheiro preferir, pode, por gentileza, só relatar para... Ok, então eu vou ser breve, é um pouquinho extenso, mas eu vou ser breve. Um livramento condicional, cujo interessado é Vinícius Pimentel, em uma execução penal instalada contra o mesmo, remetido a esse conselho, acerca do teor da certidão de folha tal, que acusou o direito de livramento condicional do apenado em 7 de dezembro de 2023, nos termos do artigo 131. Os requisitos, não vou ler, né, para a concessão da benesse estão previstos no artigo 83 do Código Penal, eu transcrevo, e nesse caso se constata que o executado está cumprindo penas oriundas de 3 processos. Roubo, em Cianorte, 5 anos e 4 meses, tráfico, 1 ano e 8 meses na vara criminal do Cianorte também, e furto, 1 ano e 2 meses, igualmente em Cianorte. Portanto, a somatória dessas penas corporais dá
um total de 8 anos e 2 meses, nos termos do artigo 84 do Código Penal. E com relação à reincidência, eu também menciono o teor do termo repetitivo 1208 do STJ, que estabelece que a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefício, ainda que não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante. E conforme o entendimento das Cortes Superiores, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal, estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo do benefício. Não vou ler, eu cito uma ementa aqui de um agravo regimental do Superior Tribunal de Justiça. Então, se tratando de executado reincidente por crime doloso, o requisito temporal para a concessão do benefício somente ocorrerá após o cumprimento de 50% da pena. E analisando-se o relatório da situação carcerária, consta o cumprimento nesta data, 7/10, de 46%. Então, eu concluo que o executado não cumpre o requisito temporal, conforme o artigo 83, inciso 2 do Código Penal, e opino pelo indeferimento do pedido de concessão do benefício de livramento ao executado Vinícius Pimentel. É a proposta. Em discussão, os demais conselheiros? Conselheiros que concordam, via enquete fazer a sua votação. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Só esses dois eu tinha, presidente. Tá ótimo. Obrigado pela presença, conselheiro José. Passo a palavra, então, agora à conselheira Letícia. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade e de Inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vinda, conselheira Letícia. Obrigada, senhor presidente. Eu não tenho nenhum hoje, né, para essa sessão. Obrigada. Obrigado, conselheira Letícia. Passo a palavra ao conselheiro Miguel. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade ou de Inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Miguel. Obrigado, presidente. Boa tarde. Tem um expediente sobre o livramento condicional, referente ao sentenciado Gabriel de Jesus Silva Borba, Vara de Execuções Penais de Cascavel, onde consta que o sentenciado cumpria a pena já no regime semiaberto, usando tornozeleira eletrônica, sendo o total da pena 13 anos, 11 meses e 5 dias, advindos de condenação por tráfico de drogas e roubo. Em data 10 de setembro, o agente do Ministério Público emitiu parecer favorável à concessão do livramento condicional, desde entender cumpridos requisitos objetivos e subjetivos para tal pretensão. Em decisão datada 16 de setembro de 24, o magistrado concedeu o livramento condicional ao sentenciado. Intimação e carta de livramento condicional datada de 30 de setembro, próximo passado. Cumpridos os requisitos, sem óbice, autos para a ciência do Conselho Penitenciário. E a manifestação, senhor presidente. Em discussão com os demais conselheiros? Conselheiros que concordam, realizar a votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Miguel. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Era o único expediente que tinha para apreciação, senhor presidente. Obrigado. Obrigado pela presença, conselheiro Miguel. Passo a palavra, então, ao conselheiro Vani. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade de Inspeção, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Vani. Muito obrigado, senhor presidente. Ao mesmo tempo que cumprimento novamente a todos os nobres conselheiros, né? Em especial, com a devida vênia, a procuradora, a conselheira Letícia, que está se despedindo, né? Mas não tenho nem feito a relatar hoje, senhor presidente. Obrigado pela presença, conselheiro Vani. Passo a palavra, então, ao conselheiro Thorsten. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade ou de Inspeção, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Thorsten. Obrigado, senhor presidente, e mais conselheiros. Pareceres a relatar nesta data, senhor presidente. Obrigado pela presença, conselheiro Thorsten. Passo a palavra, então, ao conselheiro Júlio. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade ou de Inspeção, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Júlio. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, demais conselheiros. Eu tenho
um processo de Paulo Ricardo da Luz, da comarca de Cascavel, somente para a ciência, onde sentenciado obteve livramento condicional, baseado lá no artigo 131, 83, e foi expedido da vara de soltura em 9 de outubro de 2024. Ele atingiu todos os requisitos, tanto subjetivo quanto objetivo, ali no petitório, e foi concedido, então, pelo meritíssimo senhor Leonardo Ribas Tavares, de Cascavel, juiz da vara de execuções penais. Então, foi concedido o alvará de soltura. Era isso, senhor presidente, nada mais a observar com relação àquele detalhe, eu já corrigi. Tá bueno? Obrigado aos demais aí, o senhor. Ok, discussão. Conselheiros que concordam, realizar a votação via enquete. Vou ter enquete aqui. Está aprovado, conselheiro Júlio. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Não, senhor presidente, não tenho mais nada, não. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Aproveito a oportunidade, já dou as boas-vindas ao conselheiro André de Toledo, que se faz presente. Seja bem-vindo novamente, conselheiro André. Em breve conversaremos com relação ao termo de posse. Seja bem-vindo, está com a palavra, se assim querendo. Conselheiro André, eu acho que só está com o microfone desligado. Enquanto o conselheiro André ajusta o microfone dele. Bom, então, assim, nossos projetos aqui praticamente deram uma parada em virtude também da eleição, né? Faz parte agora, nós tivemos o segundo turno na cidade de Curitiba, e isso faz com que os projetos que estão em demanda junto à Casa Civil dêem uma paralisada. Então, assim que voltarmos à ativa com relação a passar esse tempo da segunda votação na cidade de Curitiba, nós teremos andamento aí dos nossos procedimentos, assim como os demais que também estão aguardando o andamento regular. Outro fato com relação ao ENACOPEM, foi solicitada a manifestação, os conselheiros, assim que receberem, vão poder também, se querendo, se manifestar, com relação às medidas que podem ser tomadas, ou os temas, as 4 temáticas que eles pedem para que os conselheiros, se querendo, se manifestem. Nós, a princípio, vamos encaminhar uma das temáticas, e se os demais conselheiros concordarem, se trata da estruturação dos conselhos penitenciários estaduais para a efetividade de suas ações, contemplando a destinação de recursos oriundos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através de parcerias, convênios para aplicação junto aos COPENs estaduais, a fim de subsidiar seus trabalhos no âmbito estadual. Ou seja, nós temos lá a Lei Complementar 79, nós temos a nossa lei estadual, mas nós não temos recursos destinados específicos ou projetos a que a gente possa participar para trazer fundos, captar fundos para a estruturação dos conselhos. Não é só no Paraná, então em nível nacional isso. Os conselhos penitenciários existem há muito tempo, são órgãos fiscalizadores, mas na prática eles só existem no contexto legal. Efetivamente, eles não têm como exercer o poder de fiscalização da forma como devem, né? Como a lei pede. Então, nesse sentido, uma das temáticas, ainda temos mais 3, seria, se todos os conselheiros ou a maioria concordar, encaminhar também ao presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o excelentíssimo senhor Douglas de Mello Martins, uma dessas metas, que seria a estruturação, seja modificando a Lei Complementar 79, seja que os conselhos penitenciários estaduais possam participar através de convênios ou parcerias com projetos para que estruturem os conselhos. Por exemplo, né, nós temos assim determinados recursos que são encaminhados para os estados, onde, em termos de parceria, o governo estadual investe uma parte, lá, um exemplo, 1%
10% daquela verba X destinada para aquisição, por exemplo, de sede, de microcomputadores, de veículos, até mesmo a estrutura básica de qualquer órgão estadual. Então, isso a gente não tem a princípio. Então, uma das medidas seria essa estruturação básica aí dos conselhos penitenciários para essa finalidade. Que, havendo recurso destinado, nós só participamos de carona, oferecendo os projetos e como serão aplicados esses recursos, para que isso venha, independente da vontade do gestor estadual, seja estruturado o Conselho Penitenciário. Não sei se eu me fiz entender, se os demais conselheiros conseguiram entender o que eu estou propondo aqui, mas seria assim, se nós precisamos de veículos, nós temos um convênio federal, onde o Estado participa com 10% para a aquisição de veículos, e nós fazemos aquele projeto, o governo federal cede os veículos para... isso tem um termo para vinculação direta no Conselho Penitenciário, ou seja, não pode sair daqui de jeito nenhum, é usado só para a finalidade das tarefas e ações do Conselho Penitenciário Estadual. Não pode ser tirado esse veículo daqui para ser usado, por exemplo, no Conselho de Drogas, no Conselho de Trânsito e assim por diante. Ele vai ficar vinculado aqui, uma destinação específica, para ser utilizado aqui. E, da mesma forma, outros bens e materiais podem ser usados também dessa forma, desde que sejam feitas essas parcerias junto a esses convênios. Então, a palavra está aberta para os conselheiros que desejarem se manifestar sobre esse tema, expressarem se concordam ou não, né? Um por vez, não todos, por favor, hein? É que o microfone está mudo dos conselheiros. Eu concordo, presidente. Opa, dando boa tarde a todos os demais conselheiros, ao presidente, e pedir desculpa pelo atraso, né? Mas eu concordo com essa estruturação, né? E formalizar aí, eu acho que primeiramente o convênio, né, com a União, para que esse recurso venha e acertar a contrapartida, né, do Estado para a utilização desse recurso e a criação aí de um plano de trabalho, tanto para o recurso vindo da União, o Ministério competente, e, posteriormente, um plano de trabalho aqui no Estado. Até mesmo, né, conselheiro André, porque um dos temas que serão tratados nessa ENACOPEN é a efetividade dos conselhos penitenciários. Então, como que nós vamos se tornar efetivos se não temos a estrutura básica mínima para funcionar? Conforme dito nas reuniões anteriores, sessões anteriores, nós tínhamos aqui um corpo administrativo que era formado por 3 estagiários. Foi-nos tirado, mesmo tendo 21 estagiários disponíveis para ser utilizados na Secretaria de Estado da Segurança Pública. Por motivos da gestão, foi retirado. A gente não questiona isso, mas a gente tem que pedir e informar para que essa responsabilidade não venha recair sobre o Conselho, porque a gente não está exercendo as nossas funções básicas. Então, somente nesse sentido. Aí nós temos a estrutura básica, nós temos servidores, nós temos sede, nós temos veículo, nós temos pessoal para exercer as funções. Mas não tem como mais dar desculpa, mas a princípio nós não temos o mínimo necessário para andamento. E a gente está conquistando um pouquinho a pouquinho, e nada mais justo também que o Ministério da Justiça, ele já sabe da nossa necessidade em virtude dos relatórios trimestrais, mas que a gente possa expor isso agora junto com os demais conselhos, nesse congresso que terá agora em Brasília, nos dias 12 e 13 de dezembro. A palavra ainda está aberta. Acho que, inclusive, nós temos que efetivamente firmarmos todos os conselheiros, porque peço venha para me expressar agora, viu? O presidente sabe dos meus reclamos em razão à atividade do conselho em si, né? Por enquanto, o presidente está batendo escanteio e correndo para cabecear. Não tem ninguém para auxiliar, para orientar a distribuição, para saber como é que está, se foi assinado, não foi assinado, em que pé está, o que precisamos, não temos nada. O único recurso que nós estamos tendo e que até nos beneficia bem é podermos participar online, né? Fazer as nossas videoconferências e tratarmos juntos. Eu já participei antes do conselho, no tempo do Maurício Kini, quando a gente se reunia,
num determinado local, a gente poderia discutir muitas coisas, inclusive destinação de verbas e tudo mais, né? Então, conte com o nosso apoio, presidente. Muito obrigado, conselheiro Vani. Está com a palavra o conselheiro Bremer. A minha manifestação é simples, é de concordância integralmente com os seus argumentos e me colocar à disposição para o que for necessário. Obrigado, conselheiro Bremer. A palavra ainda está aberta. Ok. Eu também gostaria de me expressar aqui no sentido que, desde que sou membro aí do Conselho, né, lógico, a estrutura precária, né, para atendimento de mais comarcas, mas as comarcas que efetivamente cumprem a LEP são poucas, né, e que se fossem todas, nós não teríamos condições de aqui dar o atendimento devido, né? E efetivo que a lei nos incumbiu, né? Para que todos pensem, né, que forma de aumentar, né, essa abrangência do Conselho a outras comarcas, né, em contato com o Tribunal de Justiça, dando outras formas para que se torne efetivamente, né, o trabalho aqui que foi confiado a nós. Ótimo, conselheiro André. Bem lembrado também, nós recebemos também um ofício. Só peço um instante para os conselheiros para eu abrir aqui a mensagem novamente, oriundo do Tribunal de Justiça, que foi enviado por ordem do desembargador Rui Mugiati. Eu recebi ele aqui agora, só um instantinho, por gentileza, mas ele trata no seu gênese aqui para que nós fizéssemos a indicação de um membro até o dia 14/10 passado, já nós recebemos esse e-mail ontem, no final da tarde. Então, esse ofício trata, encaminhado ao Conselho Penitenciário, pede a indicação de um membro do Conselho Penitenciário até o dia 14/10 para compor o colegiado do Comitê de Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional. Então, nós respondemos o e-mail pedindo que colocaríamos isso em deliberação em reunião, elegeríamos um candidato ou um conselheiro que deseje participar desse grupo e retornaremos o ofício na forma solicitada, mas com dilatação aí do prazo para que a gente possa se manifestar. Então, foi encaminhado pelo desembargador Rui Mugiati para a participação do Conselho Penitenciário, também nesse Comitê de Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional. Isso tem a ver com aquela portaria conjunta do Ministério da Justiça também, Segurança Pública, lá oriundo do CNJ, número 8, de 16/4/2024, que tratou isso numa decisão aí, a nível nacional. Bom, eu vou colocar no grupo também para que os conselheiros possam entender do que eu estou falando, esse ofício, e se algum conselheiro quiser se voluntariar para participar desse comitê, estaremos à disposição de conversa até a próxima reunião. Por hoje era o que continha, conselheiros e conselheiras. A palavra está aberta ainda para quem quiser se manifestar, se assim querendo. Não havendo, eu agradeço a presença. Senhor presidente? Opa, conselheiro Thorsten, fique à vontade. Eu só queria fazer os cumprimentos aí à conselheira Letícia, pelo tempo que esteve conosco, né? E sempre pela forma honrada e diligente, forma técnica, né, na cooperação dos trabalhos, e que só somou em qualidade ao nosso conselho. Então, ficam os nossos registros e os nossos cumprimentos e votos de que ela retorne em breve a compor os nossos quadros aí, que seja bem-vindo os novos conselheiros também. Obrigada, conselheiro Thorsten. Foi uma honra para mim ter participado do conselho. Espero sim retornar. E queria desejar também uma bela continuidade dos trabalhos aqui. Todos os conselheiros aqui são muito qualificados e desejo que tenham muito sucesso também. Obrigada a todos. Obrigado, conselheira Letícia. É uma honra seguir ao teu lado aqui também. Muito obrigado. Estaremos sempre à disposição.
Reina silêncio na coluna do Sul, senhor presidente. Não havendo, então, quem queira mais se manifestar, já convido a todos para a próxima sessão, que será realizada no próximo dia 6/11, voa, hein? 6/11. E daí realizaremos aí a sessão de posse dos conselheiros que foram indicados, conselheiro Oswaldo, conselheiro André, conselheira Jane, para que possamos aqui na forma presencial e online, para aqueles conselheiros que não puderem, participar da sessão. Obrigado pela presença de todos e até a próxima. Ótima semana. Boa tarde a todos. Boa tarde a Tarde todos. a todos. Tchau, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Assim seja. obrigada. Tchau, tchau.